Cartas de Cristo, Carta 9, leitura comentada por Josi Cardoso. Se a vida das pessoas fosse verdadeiramente tão horrível como aquelas mostradas nos programas de entretenimento a que elas assistem diariamente, dariam as costas às suas telas em busca de algo mais bonito e tranquilo para descansar seu sistema nervoso torturado. E se você refletisse com sinceridade sobre as condições atuais de sua vida, perceberia que estas já se transformaram em uma amedrontadora imagem espelho do que toda a indústria do espetáculo deu a você nos últimos 50 anos. As pessoas vêm sendo alimentadas com os piores cenários possíveis pelo cinema, TV, livros e a mídia sensacionalista, e se queixam de que a sensação de segurança de que antes desfrutavam agora foi destruída. Vejo as pessoas na Terra atualmente protegidas por trás de cercas elétricas, muros altos, vigiadas por guarda-costas que traiçoeiramente assassinam as pessoas que estão sob seus cuidados. Vejo homens e mulheres que antes caminhavam sem medo à noite pelas ruas das cidades e pelas trilhas nos campos, agora se trancarem atrás de portas de segurança, temerosos dos mais desprezíveis e brutais ataques. Vejo povos traumatizados pelos seus próprios compatriotas. Vejo o genocídio, revoluções, bombardeios e assassinatos e matanças gratuitas de todo tipo. Os que são assassinados passam para suas próximas existências ainda mais traumatizados pelo choque da morte inesperada. Eu os vejo e os auxilio se eles são capazes de me ver e receber. Muitas e muitas pessoas estão longe de estar preparadas para passar a uma forma de existência mais elevada e, portanto, permanecem nas sombras até que se libertem através do renascimento. A vida na Terra transformou-se no inferno que vocês descrevem na televisão, nos cinemas e na literatura. Por quê? Porque a chamada cultura civilizada permite que a brutalidade, em todas as suas formas pervertidas, entre nos lares por meio de sua televisão, produzindo o estímulo à excitação e à violência. Vocês assim o quiseram e agora o têm na sua forma mais real, em suas próprias experiências diárias. Ninguém está imune a estes males que vocês fizeram recair sobre vocês mesmos. Você se espanta que eu, o Cristo, tenha vindo neste tempo para explicar o que você tem feito consigo mesmo? Como seria possível para alguma encarnação espiritual do amor permanecer alheia a tal agonia do espírito e deixar de prestar ajuda quando a ajuda é possível? Como já disse antes, não estou sozinho em meu trabalho. Enquanto falo por meio destas cartas, eu falo por todos os mestres. Cada mestre está auxiliando aqueles que seguem seus ensinamentos na Terra. Cada mestre está chamando seus seguidores para que leiam, prestem atenção, rezem com o fim de poder absorver a verdade que existe nestas páginas. Esforcem-se para purificar seus pensamentos e ações e se transformem na personificação do amor para todos. Estas cartas desencadearão um tempo de mudanças, quando as pessoas despertarem verdadeiramente para o que tem sido feito com suas consciências em todo o mundo pelos magnatas ambiciosos, inescrupulosos e degenerados. Eles sentirão muita raiva. O público começará a reconhecer as formas insidiosas e distorcidas pelas quais vem sendo seduzido para que caia nas redes da abominação. E eu, o Cristo, devo dizer que quando isso acontecer, você não achará a palavra abominação antiquada e fora de moda. Você perceberá claramente a diferença entre as formas, palavras de consciência vivificantes e os padrões de consciência destrutivos. Você irá se rebelar e nacionalmente chamará
as formas de consciência destrutiva de abominações. Os pais verdadeiramente amorosos e conscientes elevarão sua voz particularmente contra a forma atual de entretenimento e impedirão que seus filhos continuem assistindo à decadência da linguagem desagradável e emotiva, à violência desenfreada, o sexo promíscuo e emocionalmente superficial. Tudo isso é atualmente oferecido nas telas, nos livros e em outros meios de comunicação. A sua sociedade está repleta destas criações de consciência, baixas e desprezíveis, que são transferidas para as vidas e atitudes humanas. Os pais também perceberão que, uma vez que as formas de consciência criadas nas mentes dos seus filhos são as bases em constante expansão para a vida futura deles como adultos, deverão começar a pesquisar os valores éticos ensinados nas escolas. Os pais não se preocuparão mais com as religiões ensinadas nas escolas, pois estas interessarão apenas a minoria, mas estarão seriamente interessados no tipo de filosofia para a vida, nas atitudes, nas reflexões, nos conflitos e nas afirmações apoiadas ou toleradas nas escolas do futuro, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Grupos se reunirão para criar pequenas escolas fundamentadas nestas cartas, já que o velho material baseado em dados objetivos será considerado obsoleto e abandonado. A ênfase estará no ensino dos idiomas, das artes, da lógica, da arte da comunicação eficaz e inspirada, do desenvolvimento da imaginação criativa e construtiva, da matemática, das ciências e das habilidades manuais. Os programas de ensino serão centrados no desenvolvimento da capacidade de distinguir o mito da verdade, para que se possa perceber claramente os valores mais elevados a serem adotados e apreciados, e a maneira mais produtiva e construtiva de aplicá-los na vida, a fim de melhorar as condições pessoais, as da nação e as do mundo em geral. Também se ensinará às crianças a serem mais competentes naquelas ciências e habilidades manuais que as tornarão capazes de trabalhar com alegria e com sucesso no campo de atividade que escolherem. As crianças serão acompanhadas com uma nova aura de atenção e amor, e será mostrado a elas como podem contribuir para tais interesses e para o amor na sala de aula. Elas serão encorajadas a trabalhar com alegria e felicidade. Se isso não vem facilmente, será mostrado à criança infeliz como a alegria e a felicidade podem ser alcançadas e ela será recompensada com o sucesso. As pessoas serão valorizadas de acordo com seu compromisso na busca de níveis mais elevados de pensamento espiritual e de sua dedicação em servir os interesses dos menos favorecidos e da comunidade em geral. É um assunto de extrema urgência que as pessoas no mundo inteiro reconheçam que a verdade é: você nasceu para individualizar e expressar o universal, a fonte do seu ser, de uma maneira evoluída, para finalmente alcançar o ápice, a manifestação individualizada da fonte do seu ser, a consciência crística. Você também foi criado para ser cuidado, nutrido, provido em cada uma de suas necessidades, com a finalidade de assegurar a sua saúde, o seu perfeito bem-estar e a sua prosperidade harmoniosa, enquanto a sua alma estiver em viagem rumo à reunião individualizada com a fonte do ser, a consciência divina. Enquanto você não captar esta verdade do ser, nunca alcançará o seu verdadeiro potencial na Terra, tanto física como espiritualmente. Nenhum país, organização religiosa ou pessoa, não importando quanto ela possa ser humanamente reverenciada, poderá mudar o conteúdo destas cartas, pois eu, o Cristo, também estou irradiando a verdade do ser em todo o mundo
e para todos aqueles que estiverem no nível de frequência espiritual que os capacite para receber a verdade. Estas pessoas a receberão, venerarão e adotarão inteiramente, sem reservas, como orientação para os seus pensamentos e ações. Se há aqueles que não podem compreender ou receber estas cartas, isto se dá unicamente porque ainda não se elevaram ao nível necessário de consciência para que possam identificar-se com as mesmas. O seu crescimento chegará mais tarde. Portanto, digo àqueles que ainda não experimentaram a qualidade de vida que descrevi como sendo a sua pela vontade divina, que não se perguntem o que acontece com a vida, com as pessoas, com as circunstâncias ou consigo mesmo. Olhem para os seus próprios processos de pensamento, suas próprias atitudes diante da vida, seus sentimentos em relação aos outros e a si mesmo, e descubra em que tipo de pensamentos e expectativas você entra normalmente. Eles desenvolvem uma força de energia de consciência poderosamente criativa que você está emitindo durante todo o dia. Isso atrairá para você tudo o que teme e espera. Às vezes, a forma negativa de consciência criativa está profundamente enraizada em seu subconsciente, implantada ali há muitos anos em função de certas circunstâncias. Ou então, o impulso de consciência criativa negativa pode ter vindo de uma vida anterior. De qualquer modo, se você tem passado por más experiências constantes, examine o seu estado interior e verifique qual tipo de expectativas negativas o seu subconsciente armazena. Procure saber ainda quais são os seus sentimentos e atitudes em relação aos outros. Você vive consistentemente em harmonia com as leis da existência? Expressa o amor incondicional em todos os níveis de sua vida, em direção a cada coisa em sua experiência? Você é capaz de ver a luz da alma dentro de todas as coisas vivas, ou só pode ver o seu impulso egocêntrico, a sua escuridão? Você percebe que as pessoas a quem hostiliza ou critica, eu, o Cristo, tenho por elas o mais elevado amor e compreensão a todo o tempo? Para aqueles que você está rejeitando, eu estou irradiando o amor incondicional. Sempre tenha em mente que a fonte do seu ser está em dois estados, no equilíbrio e na atividade. O estado ativo de sua fonte do ser é a dimensão na qual você foi concebido e recebeu a individualização. O equilíbrio da consciência universal é a dimensão da perfeita quietude e silêncio, na qual os impulsos de criatividade subjacentes estão unidos em um abraço de mútua contenção. Quando você percebe, aceita e compreende plenamente que em cada sessão de aprendizagem em sua escola na Terra, você sempre tem acesso à divina inteligência amorosa que resolve todos os problemas de maneira perfeita, você é elevado além do alcance do pânico e da dor. Você resolve seus problemas rápida e suavemente e percebe que suas próprias reservas de sabedoria e conhecimento vão aumentando de muitas maneiras. Deste modo, você evolui em cada nível do seu ser. O meu propósito, ao vir até você por meio destas cartas, tem sido o de mostrar a maneira de viver em harmonia com as leis da existência para ajudar a evitar a dor desnecessária, as limitações e privações causadas por sua ignorância das leis. Porém, também quero registrar em sua consciência que todas as pessoas estão sujeitas aos ritmos em suas vidas. Você passa por períodos de elevação nos quais o influxo de bênçãos traz todas as coisas que desejou e você se sente em um pico de felicidade e sucesso humanos. Você exulta e depois vem um tempo em que de repente o ritmo da vida muda. Os recursos diminuem, as relações se tornam difíceis e precárias, a sua carreira profissional tem uma queda
ou aparecem obstáculos que o deixam estagnado durante muito tempo. Talvez você se pergunte: que mal eu fiz? Anteriormente, você trabalhou com muito sucesso dentro das leis da existência, mas agora existem desafios diários e nada do que você pensa ou faz alivia verdadeiramente a tensão de sua vida cotidiana. Quando esses momentos chegarem, se chegarem, permaneça com o coração e a mente tranquilos e saiba que continua recebendo a vida e orientação da consciência divina, apesar das aparências contrárias e das agonias superficiais. Nesses momentos, é essencial que você se retire e faça um balanço dos modos pelos quais você pode ter vacilado na consciência durante os períodos elevados e reforce a sua dependência da consciência divina. Sem esses períodos sombrios de depressão, você não cresceria espiritualmente. Eles têm uma mensagem especial para você. Portanto, não dê lugar ao desespero e à amargura, ainda que se sinta frágil. Esse é o seu inverno de autodescoberta e renovação interior, que no final mostrará ser uma bênção ainda maior do que as que teve nos períodos elevados. Tome coragem e não perca a fé. Espere pacientemente até que o inverno, gradualmente, dê lugar à sua primavera espiritual novamente. Persevere em repouso e com confiança à espera do momento em que novamente a vida divina fluirá em sua mente, coração e vida terrena, e tudo o que havia desejado comece a manifestar-se em sua experiência. E durante todo esse tempo, perceba e mantenha-se firme no fato de que, se você não está consciente do fluxo da consciência divina durante as suas meditações, isso não significa que tenha sido abandonado, mas que suas próprias vibrações cósmicas e, portanto, as suas vibrações de consciência pessoal estão em um nível muito baixo e que você não é capaz de elevar-se para experimentar as vibrações da consciência divina como antes. Ainda que você não sinta essas vibrações, tenha a certeza de que sempre está envolto nelas e no amor divino. Também quero lembrá-los e imprimir em sua consciência que no momento em que o mais pobre dos seres humanos puder compreender a verdadeira natureza de suas origens e puder fazer uso deste conhecimento, poderá começar a sair de sua rotina e então elevar-se a qualquer altura que escolher para si mesmo, com a condição de que diariamente sintonize com a fonte do seu ser e extraia seu poder infinito, vida, inspiração, orientação e direção. Você não é vítima do destino, até que compreenda que a sua consciência é completamente moldada por você mesmo, é vítima de sua própria consciência criativa. Quando esta gloriosa verdade despontar em sua própria consciência, você começará a mudar a sua vida e finalmente descobrirá que pode trabalhar para tornar-se um mestre e alcançar a completa liberdade na consciência divina. Dando início então aos comentários de hoje desse trecho, mais uma vez, Jesus começa falando aqui a respeito da manipulação, de toda a distorção e de toda a programação que a mídia acaba implantando em nós. E durante a leitura eu lembrei de uma frase, que eu não lembro exatamente qual filósofo, é um filósofo que fala ela, mas ele diz mais ou menos o seguinte, que uma nação é um reflexo da consciência individual dos seus cidadãos. E é exatamente isso. No Brasil, a gente tem toda uma cultura de corrupção. A televisão, os filmes brasileiros, toda a mídia brasileira envolve esse elemento brasileiro, né, tão brasileiro como a mídia fala, que é a corrupção. Além de toda a parte sexual, toda a parte de manipulação mesmo, que está inserido nesse contexto midiático, a gente pode ver que a consciência individual, ela cria a consciência daquela nação. Então, se a gente começa a analisar no ponto de vista individual,
como exemplo do Brasil, a gente vê que o nível nacional de corrupção que a gente presencia, que a gente visualiza no nosso dia a dia, vem em decorrência de uma cultura de corrupção que está impregnada em todas as pessoas, seja no mais alto escalão até o menor. Então, se a gente pula para o lado da violência, do medo, e até recentemente a gente pôde também ver na prática como funciona toda essa manipulação através da pandemia que veio, do Covid-19, o quanto que a mídia caiu duramente em cima da propagação desse medo. E com isso fez com que as pessoas entrassem em um estado vibratório de tanto medo, que mais à frente chegou a ser constatado que o surto psicológico que as pessoas estavam tendo em decorrência da doença estavam sendo tão graves quanto a própria doença. Então, a gente tem que estar completamente conscientes daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente alimenta a nossa mente, seja por livro, por filmes, pela própria TV aberta, enfim, a programação, aquilo que a gente traz para a nossa mente é o que faz com que crie a nossa realidade. E isso falando no âmbito maior, de novo, como exemplo do Brasil, o Brasil, se a gente olhar os jornais, os telejornais diários, o que se passa é apenas miséria, violência, corrupção. Agora você imagine, se 90% da população se conecta a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de informação, o que esse campo formado por esse 90% de pessoas vai criar para a nação? Aqueles 10% que se isenta desse conteúdo, que está firmando a consciência em conteúdos mais elevados, vai ter um certo poder, uma certa influência? Claro que vai. Porém, 90% da nação será constituída por aquelas pessoas que estão sintonizando naquele medo, naquela violência, naquela insegurança. Então, a gente vai começar a mudar essa realidade a âmbito nacional, a âmbito mundial, quando a gente começar a mudança dentro da nossa própria casa. Quando a gente mudar e educar os nossos filhos de acordo com esses novos preceitos e adquirir uma consciência mais elevada dentro da nossa própria casa. A partir dessa mudança interna, os nossos vizinhos começam a ser atingidos, a nossa comunidade e assim consecutivamente vai acontecendo as mudanças. Uma hora ou outra, por mais que seja trabalhinho de formiga, uma hora ou outra, essa nação, o mundo vai chegar no nível de consciência mais elevado a partir de um único ponto da sua própria mudança interior. E durante esse caminho, a gente realmente vai se deparar por momentos muito tensos, muito difíceis, muito desanimadores. E quem acompanhou as últimas cartas aqui, os últimos trechos, eu comentei um pouco sobre o meu processo aqui, onde eu passei por um período de catarse muito forte e eu senti essa desconexão. Eu sento para meditar e não consigo me conectar da forma que eu me conectava há uma semana atrás. E essa falta de conexão, entre aspas, ou melhor, essa falta de percepção da conexão faz com que bata uma certa angústia, porque há uma semana atrás eu estava vivendo numa conexão, uma realização, uma alegria interior, aí de repente, uma semana seguinte, eu me vejo completamente sozinha, entre aspas, totalmente desesperada porque eu não consigo sentir essa conexão, simplesmente porque a minha vibração ela baixou, porque eu entrei em conexão com o meu personagem, com as dores que o meu personagem, que o meu ego, ele traz. Então, o momento de catarse faz com que você se conecte com essa dor para que você consiga liberar essa dor.
Então a vibração ela vai baixar, você vai passar por esses momentos tensos, mas acontece que o que a gente não deve é desistir. Por mais que esse período de reaproximação, de reconexão, ele seja mais lento, mais demorado, vai chegar uma hora, se você mantiver hábitos em sua vida, que faça com que sua frequência ela se eleve gradualmente, pouquinho a pouquinho, uma hora essa conexão ela vai retornar e digo mais, com uma força ainda maior. Então todo o processo se resume a não desistir dos seus estudos, do seu caminho espiritual, da elevação da sua consciência e da sua vibração. Momentos difíceis vão aparecer, mas esses momentos serão a certeza de que o seu ego está morrendo mais um pouco, que essa personalidade terrena está morrendo mais um pouco para que essa conexão flua com muito mais segurança, com muito mais solidez, né? Então, novamente, depois de uma catarse, esse conselho eu deixo aqui para vocês e até mesmo para mim, que ainda estou tentando elevar a minha consciência, ou melhor, elevar a minha vibração, não é, para me retornar aí completamente a esse contato, mas eu deixo para vocês e para mim esse conselho. Não desista diante de algum momento onde você percebe que a sua vibração baixou. É só você persistir nesse caminho que gradualmente essa vibração ela vai voltar ao seu estado anterior, elevado como estava, e ou melhor, né, pode até chegar a um nível ainda mais elevado. Então, a nossa alegria, a nossa vibração, a nossa felicidade só depende do quanto a gente está disposto realmente a se dedicar à elevação dessa vibração.